Salve, salve, universo narrado! Tudo bem com vocês? Passando para responder mais uma dúvida lá da plataforma e hoje a gente vai responder a dúvida do Felipe Souza, que disse o seguinte: e se eu multiplicar a raiz quadrada de dois números negativos? Por exemplo, raiz de menos 4 vezes raiz de menos 9, daria para colocar o menos 4 e o menos 9 no mesmo radical e multiplicar os dois, o que dá raiz de 36, que é 6? Felipe, excelente pergunta, cara. Essa pergunta ela é incrível e ela passa por várias camadas, várias coisas dentro da própria matemática que a gente precisa discutir, beleza? Antes de mais nada, eu queria só fazer um disclaimer aqui, que essa dúvida enviada pelo Felipe foi feita lá no Desvendando a Matemática, tá? Que é o nosso curso mais introdutório, digamos assim, de matemática. E no Desvendando a Matemática não é contemplado números complexos, tá? Números complexos a gente estuda só lá no Lições de Matemática, onde tem 4 módulos, se não me engano, sobre números complexos, e aí sim a gente entra em mais detalhes lá sobre essa questão de raiz quadrada de números negativos, tá? Mas não seja por isso, eu não vou deixar de responder a dúvida do Felipe dessa maneira, na profundidade adequada, só pelo fato de ter sido feita em um curso onde a gente não estuda complexos, né? Ele fez essa pergunta no módulo de radiciação. Bora lá. Felipe, primeiro de tudo é o seguinte, deixa eu aparecer até grande aqui na sua cara para te falar que mentiram para você, tá? Se alguém te disse que não existe raiz quadrada de número negativo, isso é uma baita de uma mentira, tá? Existe sim, só não existe no conjunto dos números reais. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a distinção que eu quero fazer aqui? Geralmente, quando a gente está estudando equação do segundo grau, a gente vai lá e tem um trem, sei lá, deixa eu pegar x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Aí a gente aprende a resolver isso daqui usando Bhaskara, né? Beleza? Mas aí você vai lá e aprende o seguinte, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e aí você precisa resolver esse x aí, ó, a partir da equação que faz isso daqui, ó, menos a raiz desse discriminante delta dividido por 2a. E aí, como existe essa raiz aqui, o que falam para você? Ah, se você calcular esse delta e ele der negativo, você para no meio do caminho, porque não existe raiz de número negativo. E você fica tipo, como assim não existe raiz, né? E aí, se você avança nos seus estudos de matemática, na hora que você chegar nos complexos, vão te falar assim, ô, calma aí, existe sim, tá? E aí isso vira uma bagunça na cabeça de todo mundo. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos conjuntos numéricos, né? Então, nós temos lá o conjunto dos números naturais. Na verdade, deixa eu até fazer bolinhas aqui pra gente. Ó, a gente tem o conjunto dos números naturais. E aí, quem são esses caras? São 1, 2, 3 e por aí vai, tá? Eu, particularmente, não gosto de incluir zero nos números naturais. Tem gente que inclui. Eu prefiro não, porque, para mim, número natural é aquele usado para contar. Tá? E aí eu não começo a contar, eu não falo aqui, ó, eu tenho uma caneta. Ah, não, peraí, 0 canetas, uma caneta, duas canetas. Não, né? A gente começa uma caneta, duas canetas, três canetas. Então, zero para mim não vai entrar aqui, não. Depois vem aqui o conjunto dos números inteiros, tá? Daí já entra zero negativos, então a gente tem menos 3, menos 2, menos 1, 0 e daí para frente, né? Por aí vai. Depois nós temos conjunto dos números racionais, onde vão entrar frações, vão entrar dízimas periódicas, né? Então, por exemplo, menos 3,1 3, 3, 3 e
e por aí vai. E aí depois a gente tem o conjunto dos números reais aqui. E aí aqui vão entrar raízes quadradas, por exemplo, raiz de 5, tá? Vão entrar caras como π, tudo bem? Vão entrar esse tipo de pessoal aí. E aí, o que a gente tem? Dentro desses caras aqui, deixa eu colorir eles aqui, ó. Dentro desses carinhas aqui, ou seja, os reais menos o resto, esses carinhas são chamados de irracionais, beleza? E aí, nesses carinhas aqui, ó, quando a gente vai incluir essas raízes quadradas, a gente fala dessas raízes apenas positivas. Como assim? Apenas de números positivos, tudo bem? E aí, depois de um tempo, a gente estuda um conjunto maior que vai englobar todo mundo aqui, ó, que é o conjunto dos números complexos, tá? Esse carinha aqui, ele vai ter raízes de números negativos, como raiz de -4, tudo bem? Ele vai ter um carinha que a gente chama de unidade imaginária, que é o i, e ele vai ter carinhas desse estilo aí. E aí, quem é esse i? Esse i aqui, ele é definido como a raiz quadrada de -1, tudo bem? Então, ó, raiz quadrada de -1 é o que a gente vai lá e fala assim, ó, e se eu chamar isso daqui de i, tá? Do mesmo jeito que a gente tem o π, por exemplo, que vale 3,1415, nananana, eu tenho a raiz de -1, que vale i, tá? É simplesmente uma letra que eu criei para poder denominar aquilo, tá? Eu poderia o tempo inteiro ficar chamando, raiz de -1, raiz de -1, raiz de -1. Para não me dar todo esse trabalho, eu chamo simplesmente de i, tudo bem? E aí, o que acontece? A sua pergunta foi raiz de -4 vezes raiz de -9. Tá. Nós temos aqui, olha que loucura se a gente permitir que isso aconteça. Nós temos que 6 é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a raiz quadrada de 4 vezes 9. E aqui a gente tem aquela propriedade de que se eu tenho a raiz quadrada de um produto, o que eu posso fazer? Eu posso separar esse produto em duas raízes. Aí eu escrevo raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Não é verdade? Quanto vale a raiz quadrada de 4? Ela vale 2. Quanto vale a raiz quadrada de 9? Ela vale 3. E quanto que é 2 vezes 3? É 6. Repara que eu não fiz nada de errado, ó. 6 é igual a 6, certo? Daí, olha que loucura vai acontecer se eu fizer o seguinte, ó. 6 é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a raiz quadrada de -4 vezes -9. Tudo bem? Isso aqui é verdade, né? -4 vezes -9 realmente dá 36. Beleza. Que é igual a raiz quadrada de -4 vezes a raiz quadrada de -9. Ali eu nem preciso daquele parênteses, não. Então, deixa eu tirar ele ali. E aí, ó, o que acontece? Como que eu calculo essa raiz aqui, ó, raiz quadrada de -4 e a raiz quadrada de -9? Bem, a partir dessa nossa definição da raiz quadrada de -1, a gente vai começar a escrever o seguinte, ó, raiz quadrada de -4, ela é o quê? Ela é raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada, na verdade, deixa eu separar, né? Raiz quadrada de 4 vezes -1, então raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de -1. Tudo bem? Aqui, então, eu vou ter raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de -1 é i. Então, o resultado da raiz quadrada de -4 é o quê? 2, que é a raiz quadrada de 4, vezes i,
que é a raiz quadrada de menos 1. Ah, tá. Então, isso daqui, ó, resulta em 2i, tudo bem? E a raiz quadrada de menos 9 vai resultar em 3i. Faz sentido? 3 é a raiz quadrada de 9 e i é a raiz quadrada de menos 1. Ah, então eu vou ter 2i vezes 3i. 2 vezes 3 a gente sabe que é 6. I vezes i vai ser i quadrado. Então a gente tem 6i quadrado. Só que o que é i ao quadrado? Ó, raiz de menos 1 não é i? Eleva ao quadrado em ambos os lados aqui, ó. O que você vai ter? Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui que a gente escreveu. A gente vai ter raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é simplesmente menos 1. I ao quadrado é i ao quadrado. Ah, tá. Então i ao quadrado vale menos 1? Exatamente. Então 6i ao quadrado é 6 vezes menos 1, que dá menos 6. Agora, cara, olha que loucura. A gente obteve que menos 6 é igual a 6. Isso não é verdade, né? Ou seja, no meio do caminho teve um erro. Onde que está esse erro? E esse erro, ele está exatamente nessa meiuca aqui, ó. Essa igualdade aqui, ó, ela não é correta, tá? Falar que a raiz de menos 4 vezes menos 9 é igual a raiz de menos 4 vezes a raiz de menos 9 não é verdade. Por quê? Porque nesse momento a gente faz uma transição entre um conjunto que era dos números reais, né, saindo do menos 4 vezes menos 9, que dá 36, para o conjunto dos números complexos, entrando ali nessa raiz, cujo produto vai resultar em menos 6. Faz sentido? Então, aquela definição que está aqui em cima, ou essa definição que está aqui em cima, esse desenvolvimento que está ali em cima, feito em vermelho, ele está perfeitamente correto. Por quê? Porque ele foi feito o tempo inteiro dentro do conjunto dos números complexos. Esse aqui embaixo, que eu destaquei ali em verde, ele não é correto. Por que ele não é correto? Porque do nada eu saí de uma conta que só existia no conjunto dos reais e fiz ela aparecer dentro do conjunto dos complexos, tá? Aí volta aqui para o nosso desenho dos conjuntos. Olha aqui, eu saí dos reais, que era este meu conjunto menor aqui, ó, e eu pulei para onde? Eu pulei para cá, para os complexos, que é um conjunto maior. Ou seja, a minha conta, ela pulou de um lugar para o outro, por isso que ela deu um resultado que na verdade não é uma igualdade, tá? Eu posso fazer no sentido contrário. Eu posso fazer uma conta sair do complexo e entrar nos reais. Tanto que a gente resolveu essa conta aqui, ó, 6i ao quadrado, e deu menos 6, tá? Ou seja, o que eu fiz? Eu saí dos complexos e fui lá para os inteiros. Deu menos 6. Por que eu posso fazer isso? Porque os inteiros, eles estão contidos dentro dos números complexos. Então, números inteiros são uma partezinha dos números complexos, tudo bem? Só que números complexos não são uma partezinha dos números reais. Eles são coisas maiores. Existem números complexos que não são reais. Então, essa transição aqui a gente não pode fazer, entendeu? Porque ela vai de um lugar para outro, em que nesse outro existem números que não existiam antes naquele conjunto menor que eu estava. Então, esta propriedade aqui, ó, de separar o meu produto dentro de uma raiz em uma raiz, na verdade, de separar a raiz do produto no produto de raízes, essa propriedade aqui, ó, ela só vale para números maiores ou iguais a 0, tudo bem? Ela só vale quando você está falando de caras não negativos, tá? Você pode fazer isso caso um dos carinhas seja 0, você pode fazer isso caso os seus carinhas sejam positivos. Se você tem os dois carinhas negativos ali, vai dar pau.
tudo bem? Por que que vai dar pau? Porque vai acontecer exatamente o que aconteceu nessa continha nossa aqui, tá? Então, respondendo a sua pergunta, se você multiplicar essa raiz quadrada, olha o que que acontece. Deu essa bagunça aqui, tudo bem? Então, essa propriedade, não invente de usar ela quando você tiver números negativos, tá? Se você tiver números negativos, é claro que se você estiver resolvendo o seu problema dentro dos complexos, isso é uma história, tá? Se você estiver transitando de um conjunto para o outro, você tem que fazer isso com um pouco mais de cuidado. Você tem que parar, analisar isso com mais calma, ver como que está a situação dentro do contexto que você está trabalhando antes de avançar, beleza? Essa daqui é uma situação que é melhor você analisar com mais detalhes, com um pouco mais de cuidado, cada passo que você está executando, antes de só sair fazendo conta e pronto, cheguei num negócio e é aquilo. Faz sentido? Então, tome muito cuidado com isso e use esta propriedade apenas quando os seus números forem ambos positivos. Beleza? Bom, espero ter sanado a dúvida, espero ter instigado um pouquinho aí a entender melhor como que funcionam as coisas nesse nosso âmbito e um abraço e bons estudos!